Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à parte 2 da nossa aula de tecnologia aplicada à saúde, aspectos gerais. Estamos na parte 2, então calme lá. Se você está iniciando a aula agora, não. Tem dois vídeos antes desse, muito importantes para você assistir antes de continuar. Então, tem um raciocínio que construímos. Assista a parte um, Tecnologias Aplicadas à Saúde, e também assista, se possível, logo a primeira vez, a nossa apresentação, onde eu te digo tudo que vamos fazer nessa disciplina e também a metodologia de avaliação, ou seja, a tua prova. A tua prova está lá descrita do que você deve fazer, para que ao longo das aulas você vai se preparando, vai criando um contexto e vai se organizando para que no final da disciplina você entregue essa prova para mim no e-mail aqui, ó, do slide abaixo, seja rodrigo29@outlook.com. Então, lembre-se, a aula não começa agora. Tem a parte um e a apresentação antes. Agora é a parte 2. E a parte 2, meus amigos, indo direto ao ponto, ela mostra um tipo já de tecnologia que a gente pode ver de cara que fala e engloba o que nós estamos colocando no aspecto de saúde, saúde individual e saúde coletiva. Nas aulas passadas, a gente viu com muita objetividade diversas dificuldades que se encontram e problemas em que a tecnologia vem solucionar. Falamos de problemas estruturais, falamos de problemas geográficos, falamos de diversos problemas de caráter coletivo e individual, onde a tecnologia ela vem representar, construir, ajeitar, reformular ah, este contexto. E aqui, dentro deste slide, você já pode observar um aplicativo, Conect SUS. Pode ser até conhecido por você, talvez não. Pode ser que você venha trabalhar. E olha que interessante, o aplicativo o Conect SUS, ele torna-se o principal ponto de contato digital do cidadão com o sistema público de saúde, reunindo na carteira, isso é uma carteira, vale lembrar, de vacinação digital, um histórico de atendimentos e resultados de exames em um único lugar. E aqui eu queria conversar com você, Alan. Percebe o quanto isso é importante? Hoje, um aparelho de celular, ele é possível, provável e acontece em muito das realidades, em muita das nossas realidades. Então, todo mundo tem celular. E a facilidade com que este celular pode apresentar, como internet, que é importante, ajuda muito nesse processo da organização da vacinação. Eu tenho certeza que você, no seu trabalho, no seu emprego, até no exame admissional, algumas empresas venham a te pedir um certo histórico de vacinação, principalmente para quem trabalha na área da saúde. E aí você volta para casa e cria todo um alvoroço, uma tempestade para achar essas carteiras. Por quê? Pelo sistema antigo, você poderia ter várias carteiras que não reuniam todas as vacinas. Muitas vezes você se vacinou não porque se organizou, mas por oportunidade. Estava passando por algum lugar, tinha um posto de vacinação, estava vacinando para aquela situação, para aquele agravo que você não tinha se vacinado antes. Você aproveita e te registra numa carteirinha. Você com o celular em mãos, você viaja com o celular para todos os lugares. E aí, reunindo as informações, fica mais fácil a gestão dos seus dados. Então, você consegue na carteira de vacinação digital histórico de atendimento, medicamentos, resultados de exames. Isso é muito legal. Isso é uma ferramenta aplicada à saúde que vem facilitar muito o nosso trabalho. Sem falar em uma coisa, muitos postos de saúde, muitos municípios não têm uma estrutura tecnológica avançada e muitos desses registros ainda é feito à mão. Isso é muito comum. E aí ocorrem alguns problemas, erros de grafia, dificuldades de leitura e assim sucessivamente.
Então, a gente olhando para a parte 4 na discussão do aspecto geral, a gente vê tecnologias que estão mudando o jogo. Tecnologias que estão, desde até robótica, estão transformando diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Hoje, no Brasil, existe um sistema de vigilância que trabalha com uma base de dados enorme, com notificação dos municípios, notificando as doenças, que chega no Estado, que chega na unidade federal, e hoje o gestor federal do Ministério da Saúde, com acesso a esses dados, consegue estabelecer políticas públicas muito mais robustas e tomadas de decisão de gestão com esses dados por município em cada estado brasileiro. Então é uma coisa interessantíssima. Já tem registros de médico operando o paciente a quilômetros de distância. O paciente está no outro país ou no outro estado, o médico da unidade de saúde do seu hospital, através da robótica e internet, consegue operar este paciente. O uso de realidade virtual, eu mesmo, nas minhas aulas de anatomia, uso o VR, óculos de realidade virtual, coloco ali os órgãos e os alunos, utilizando o VR, conseguem ter acesso a essas estruturas, estudar melhor e até fazer as avaliações. Então, tudo isso engloba o contexto de saúde. Além disso, eu posso usar a inteligência artificial para diagnóstico. E a gente vai ter uma aula, como hoje é uma aula de aspecto geral, a gente vai ter uma aula de discussão só sobre IA. Já falei na primeira aula e volto a retornar com vocês. A aula de como utilizar as IAs, as inteligências que hoje estão descritas, e tem várias, para estudar, para organizar diagnóstico, para organizar raciocínio, para ser seu secretário, para ser a sua anotação de enfermagem. Você pode usar IA para registrar seus pacientes, para registrar histórico, para te alertar de procedimentos, para te ajudar a escrever um texto. Então a IA, ela não vem fazer o teu trabalho. A IA, meu querido aluno, ela vem te subsidiar, ela vem te reforçar, ela vem te dar uma força. Com algoritmos da IA, eu consigo analisar exames, imagens, de uma velocidade absurda. A tecnologia não substitui o médico, de jeito nenhum. Ela veio o quê? Ela veio aumentar, amplificar a capacidade de diagnóstico. Porque a IA, meus alunos, e muitos estudantes não estão entendendo isso, ela é plenamente usada e usada de forma correta por quem sabe do assunto. Quando você sabe do assunto, você consegue identificar os erros e as lacunas dentro da IA. E muitos alunos ainda utilizam como muleta. Eu posso usar na radiologia, na detecção de nódulos, tumores, fraturas, na dermatologia, classificação de lesões, na patologia. E tem um caso muito interessante do uso da IA que eu tive, na experiência, que eu quero compartilhar com vocês, nessa tecnologia na saúde, da minha filha. A minha filha teve um processo alérgico grave, uma urticária aguda grave, não evoluiu para epidema de glote, ou seja, ela não teve um problema respiratório grave, mas ela teve manchas pelo corpo, coceiras, enfim. E tudo isso causou muito alvoroço na gente. Ela teve febre, uma reação alérgica provavelmente causada pelo diagnóstico médico, por uma infecção, não sabíamos se era bacteriana ou viral, e esse microorganismo desencadeou uma resposta inflamatória sistêmica. E o que eu fiz? Como eram vermelhidões e manchas na pele, era muito difícil verificar se a criança estava evoluindo ou regredindo no tratamento. Então, o que eu comecei a fazer? Tirei várias fotos ao longo das horas da minha filha para saber, nas fotos, se ela estava progredindo e melhorando. E eu usei a IA para me auxiliar nisso. Criei um prompt de análise de imagem para que ela me mostrasse em detalhes com algo que eu não conseguia enxergar por N motivos, às vezes até emocionais, para dizer se estava progredindo ou se estava melhorando.
E era muito interessante ver que essas séries de fotos que eu tirei conseguiu me mostrar que teve momentos que ela piorou, teve momentos que ela melhorou. Resumindo bem a história para vocês, utilizei uma IA para uma análise de imagem com foto que eu tirei com meu celular, bastando ter o celular e a internet. E você, enfermeiro, você técnico, tem essa possibilidade de organizar as suas ideias dentro de uma inteligência artificial e isso te favorecer o contexto de tratamento de saúde do teu paciente. Hoje, dentro da saúde pública, com esse uso desses dados armazenados dentro da internet, são dados gigantescos. Imagine, por município, eu posso ter 10 mil, 100 mil habitantes. Destes, 5 mil procuram atendimento em um município, numa semana. Só que isso é em um município. No Brasil temos vários, em vários estados. Então, vou criando um acúmulo de dados desses pacientes que antigamente ficava pegando poeira nos estoques das unidades de saúde. Hoje em dia, não. Foi para a internet, que nós chamamos de nuvem. E lá eu vou armazenando esses dados, eu vou gerando Big Data. O que significa isso? Big grande, data, dados. Então, uma grande quantidade de dados relacionados à saúde pública. O cruzamento desse grande volume de dados vai permitir identificar padrões epidemiológicos, antes até que surtos venham a acontecer. É isso que a CESPA faz, é isso que a SESMA faz. São secretarias de saúde municipal e estadual que atuam na observação das notificações do município. O município recebe um caso, notifica, e essa notificação vai gerando dados, e hoje o Estado, junto com a federação, consegue analisar esses dados e verificar se há alguma problemática, e até verificar se há aumento de casos. Então, digamos que num certo município eu registrei 10 casos de dengue no ano de 2025, de janeiro a março. Eu percebi que em 2024 eu registrei 7, em 2023 eu registrei 5, em 2022 eu registrei 1. O que mostra isso para o gestor? O gestor analisa e vê, opa, nos últimos 5 anos eu tive um aumento de 10 vezes o número de casos, porque em 2025 eu tenho 10 e em 2022 e 2023 tenho 1. Quer dizer, partir de 1 para 10 em menos de 3 anos, o que está acontecendo? Qual é o tipo de ação que esse município está fazendo? O que será que está acontecendo naquele lugar para passar de 1 para 10 casos? O que mudou? Qual foi o contexto? Aí vai lá, manda as pessoas responsáveis pelo sistema de vigilância, os sanitaristas, chegam lá e verificam o que está acontecendo. Ah, está tendo uma ação de o uso de barragens para a produção de energia de hidrelétrica. Isso teve um impacto ambiental, mudou a comunidade e elas ficaram mais expostas à dengue. Identifiquei o problema, problema estrutural, construção de barragem. Ah, porque a população passou de 5 mil para 15 mil habitantes, teve um aumento muito grande da população na região por uma migração, porque ofereceram mais emprego para lá. Então, muitas pessoas saíram do município e foram morar em outro, com oportunidades de emprego. Esse crescimento populacional aumentou ainda mais os casos. Então, tudo isso é estudado e é previsível com esses dados armazenados. Então, eu tenho praticamente muitos dados sendo gerados todos os dias. Isso ameniza até 30% de custos, custos operacionais. Se eu sei o que está acontecendo, eu trabalho com prevenção, eu invisto em prevenção. Investindo em prevenção, eu tiro os gastos do tratamento. É mais barato prevenir do que remediar. Eu posso trazer isso para sua casa tranquilamente. Você sabe que o seu filho é sapeca. Você sabe que ele gosta de fazer um monte de coisas, gosta de pular, gosta de brincar muito. Você sabe que se você deixar ali a cadeira e a mesa sem avisar a criança, ela vai subir na cadeira, vai subir na mesa, vai ficar brincando lá em cima. Um exemplo, né, gente? E aí você sabe que a probabilidade de cair ali é muito grave. Se cair, pode quebrar um braço, pode cortar o supercílio. Ou seja, você sabe. Você tem dados, olha lá a palavra-chave, você tem dados o suficiente, assim como gestor, para saber que o risco, olha a palavra-chave, daquela criança cair é alta. O que você faz? Ação de prevenção.
tira as cadeiras de lá, isola a mesa, tira a criança do ambiente. Percebe que é a mesma ação do gestor. Quando você tomou essa ação, você gastou muito menos. Você gastou até menos energia. Agora, se eu espero acontecer um incidente ou um acidente, a criança se bate, eu vou gastar com o quê? Com locomoção, levando para o hospital, vou gastar com remédio, vou gastar com comida de forma especial para o meu paciente. Quer dizer, os três tipos de gastos aumentam muito mais o valor de remediar. Então, esse é o contexto de analisar esses dados e olha como a tecnologia ela facilita essa informação. Pensa nisso há 200 anos atrás sem internet. Como é que a informação chegava de um lugar para o outro, de um município para o outro, de um estado para o outro, de um país para o outro? Nas grandes navegações, demorava-se de 3 a 6 meses para atravessar o oceano, gente. Hoje eu atravesso em 12 horas. E hoje eu ligo com o celular para o outro lado do mundo e falo de forma instantânea. Essa velocidade de informação bombardeou o nosso sistema de informação, e se a gente se organizar, a gente usa a tecnologia para filtrar essas informações e usar ao nosso favor. Gente, isso é a sua realidade. Não tem como você fugir disso. Isso está no teu ambiente de trabalho. E quanto mais pessoas se capacitarem nele, melhor para a sua carreira. Hoje, provavelmente, até você utiliza algum tipo de medidor, de verificador de saúde, wearables. São os relógios, smartwatches. Eu tenho um aqui. O que é isso? Ele é um relógio que você pode parear com o seu celular, baixar os aplicativos, e você tem um monitoramento de saúde contínuo. Ele projeta para você exercícios físicos, gerencia a tua mensagem, gerencia a tua caixa de e-mail, tira até fotos para você, dependendo dos vários modelos que existem hoje no mercado. Então, são dispositivos vestíveis que transformaram o monitoramento de saúde em algo contínuo e não invasivo. Para pacientes crônicos e idosos, os smartwatches podem significar a diferença entre uma internação evitável e um atendimento em tempo hábil. Sim, porque o smartwatch, esse relógio digital, me mostra a frequência cardíaca, tem alguns que me mostram glicemia, sono, estresse, saturação. Saiu uma reportagem há um tempo atrás que um preparador físico foi avisado pelo relógio dele que ele estava tendo um princípio de infarto, gente. Ele não sabia. O relógio apitou que a frequência cardíaca dele foi alterada, ou a saturação alterou. Saturação, para quem não entende, é o índice de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio dentro do sangue periférico, ou seja, quanto de oxigênio tem circulando pelo meu sangue. O ideal é de 95% para cima. Normal agora, nosso aqui é 99, 98 a 100%. O relógio está verificando isso. E ele foi verificado e o relógio o avisou. E ele procurou atendimento e foi tratado antes de ter uma reação imediata. Olha que interessante. Então, dispositivos móveis hoje que verificam a saúde são um passo importante. Eles avaliam a tua caloria, eles avaliam a quantidade de passos, eles te estimulam a sair do sedentarismo. O meu aqui me avisa se eu ficar mais de 1 hora sentado, ele manda um bip para mim dizendo você está muito tempo sentado, levante-se e se alongue. Ele percebe quando eu levanto, ele percebe quando eu subo uma escada, quando eu desço. Quando eu estou jogando bola com ele identifica para mim se eu estou praticando atividade física. Como é que o relógio sabe que eu estou praticando atividade física? Por causa que a minha frequência cardíaca aumentou. Eu sentado tenho de 60 a 70 batimentos por minuto, algumas pessoas até menos. Se eu correr, eu vou para 120. Então é óbvio que o relógio, ao identificar 120, ele não sabe que eu estou correndo, mas ele foi programado a disparar uma informação de que se eu estou a 120 batimentos, provavelmente eu estou em uma atividade física. E ele me pergunta. Se eu falar que não estou, ele vai disparar um outro gatilho, porque tem alguma coisa acontecendo
para essa pessoa que não está fazendo atividade física chegar a 120. Está ansiosa, pegou um susto, entrou em pânico, e o relógio dispara se precisa acionar um sistema de saúde, ou melhor dizendo, uma ambulância, uma emergência. Olha que interessante. Então, mostra como essa questão da tecnologia amplia o aspecto de saúde, até a nível individual, bem intimista. E isso tem que ser estudado por vocês. Substitui um profissional? Lógico que não. Nenhum dos aparelhos substitui profissional. E eles vêm muito bem descrito nisso, mas servem com certeza para gerar dados que podem ser usados sim. Já falamos do uso da robótica na cirurgia, já falamos dos desafios e barreiras reais, quer dizer, a transformação digital na saúde ela não é linear, ela carrega várias tensões consigo. Falamos sobre isso na primeira aula. Falamos que também existe um abismo muito grande de pessoas que têm acesso para as pessoas que não têm acesso. Isso tem que se trabalhar dentro do território brasileiro, dentro do território amazônico, trabalhar a equidade para que todos tenham acesso a esse serviço, e você faz parte disso, aluno. Hoje, eu tenho as leis gerais para a proteção de dados. Isso aqui é muito importante, viu? Hoje, você que trabalha com dados, você que está gerando dados, existe uma lei de segurança, de proteção desses dados. Esses dados são seus. Não pode nenhum dado de saúde ou qualquer dado que for vazar, ser usado por terceiros. Não pode. Ela impõe responsabilidades críticas no tratamento desses dados, especialmente sensíveis de saúde, os mais íntimos e vulneráveis que existem. Então, estamos falando de lei que te protege, que te ampara. Nenhuma empresa pode usar seus dados ao bel prazer, são seus. Dados de saúde são classificados como dados sensíveis e tem uma lei geral disso, que é esse LGPD. Seu vazamento pode causar discriminação, estigma e danos irreversíveis ao cidadão. Então, precisa de consentimento, precisa ter uma finalidade. Então, é muito interessante a gente ver que tem até leis que amparam isso. Quando a gente falou de desigualdades, vale a pena pontuar isso, viu, gente? Que existe uma desigualdade muito grande já no próprio território brasileiro. Tá? A infraestrutura digital no Brasil segue o mesmo padrão histórico. Infelizmente, onde a região sudeste tem muito mais desenvolvimento do que a região norte e nordeste. Tá? E isso gera essa desproporção estrutural, infraestrutural digital. Norte e Nordeste geralmente apresentam a menor cobertura até de banda larga, ou seja, a menor cobertura até de chips de internet. Especialmente zonas rurais, que não tem sinal nenhum de internet. Nós estamos falando da Amazônia. Essa desigualdade é muito grande na nossa região amazônica, com áreas ainda inacessíveis, com áreas indígenas. E muito isso está pautado na preservação da Amazônia, muito está pautado também em aspectos culturais e históricos. Aqui a discussão da aula não é estudar e compreender essa desigualdade, mas é conhecer que existe. Então, as oportunidades de internet, de tecnologia, são muito maiores no eixo sul e sudeste. Estou falando que existe algum tipo de preconceito sobre isso? Não, não é o objetivo. É simplesmente uma questão histórica. A industrialização foi muito mais potencializada nesses setores. E cabe, nessas próximas gerações, tornar isso igual, trabalhar com equidade, para que todas as regiões, independente da estrutura geográfica, tenham essa oportunidade. E agora, é muito importante deixar claro que não é só pautar as dificuldades de tecnologias em saúde que o Brasil tem, porque também o Brasil tem casos de sucesso. O Brasil tem experiências concretas que provam que a saúde digital e a equidade pode caminhar juntas, gente. Como a telesaúde no Brasil, como a gente falou no início da primeira aula, a telesaúde, ela é hoje uma vitória. O programa Telesaúde conecta profissionais de saúde do interior e interior de várias especialidades, de vários centros universitários, tem alcançado grande sucesso, estimulado
Lógico, a partir da pandemia. Então, mais de 3 mil municípios atendidos pelo programa, gente. Bem legal. Tem várias diretrizes sobre isso. Vale a pena você pesquisar. Tem vários documentários aqui no YouTube sobre isso que você pode pesquisar. Como o alcance da telesaúde tem feito. Se você não teve essa experiência, vale a pena. Então, lógico, que não precisa nem dizer as vantagens da telesaúde, só pela redução de deslocamento e o rápido atendimento, que já tem pontos positivos, até o uso de inteligência artificial no SUS, detecção de câncer de colo do útero. Pesquisadores brasileiros desenvolveram algoritmos, olha, capazes de analisar imagens histológicas, ou seja, das células, e analisar imagens para identificar câncer. Que loucura! Muito bem, muito legal e vale colocar isso. Então, temos dificuldades, mas também temos sucesso. Nós hoje podemos, com um computador, analisar diversos exames de uma vez só. Enquanto um profissional analisa um exame por vez, uma inteligência artificial com o algoritmo certo pode analisar 5, 10, 20 mil exames. Você tem ideia? De que você fez o exame hoje em 10 segundos e o resultado está na sua mesa, não precisa mais você esperar 2 meses, um mês, 2 semanas? Olha a vantagem disso. O Brasil já está desenvolvendo, especialmente em alguns setores. Como colocamos aqui, câncer de colo do útero. Tem diversos setores para chegar. Nós já estamos caminhando nesse processo. Vacinação digital é um legado da pandemia, ó. A pandemia forçou a digitalização da gestão vacinal brasileira. Começamos a aula falando disso. Realizados um sistema ágil, rastreável, transparente, com carteira digital, agendamento online, monitoramento em tempo real. Em alguns lugares do Brasil funcionam melhor e outros não. Por quê? Pela diversidade geográfica do território brasileiro. Então, ter calma, é, mostrar para o gestor que esse sistema funciona e que só precisa de investimento, só que o investimento estratégico, porque a sua localidade geográfica ela é peculiar, ela é diferente, precisa de uma logística diferente. O Brasil, com seus diversos biomas, diversas estruturas geográficas topográficas, com certeza o sistema tem que passar por redes de atualizações e adaptações. Então, nós temos sim sucesso na vacina digital, que precisa ser adaptado a diversos setores. E, por final, estamos chegando já à parte final da nossa aula, futuro da saúde pública digital. Então, lembrando, essa aula está mostrando para você o panorama geral da nossa disciplina, para a gente discutir, você ter uma ideia do que nós vamos tratar ao longo do nosso curso. Espero que você esteja gostando. Respirou? Já respirou? Se não, dá uma pausa nesse vídeo. Eu te espero aqui pausado, sem problema nenhum. Vai lá tomar uma água, vai tomar o seu cafezinho, prepara a sua caneta, prepara o seu caderno, porque eu tenho certeza que você está aprendendo muito. Eu estou abrindo uma visão que talvez você possa não ter, ou não possa ter tido ainda, tá? Eu te espero aqui. Já voltou? Então vamos continuar. Saúde 4.0. Prevenção é o novo tratamento. Com certeza, gente. Existe a medicina preventiva e a curativa. Qual é o que é mais rentável? Ou seja, gasto menos. É a medicina preventiva. A medicina do futuro é preditiva, preventiva, personalizada, com genômica, ou seja, estudo do DNA, o uso das IAs, o uso de tecnologias, e isso traz uma gama de dados para evitar a doença. Então, uma medicina que nos prevê. No final das contas, ela é preditiva. Com a tecnologia, eu posso prever uma doença antes de acontecer. E isso acontece com muitas pessoas. Tem um caso de uma conhecida que fez um exame genômico e detectou uma probabilidade de mais de 90% de desenvolver câncer de mama. Ela tomou uma ação, remover as mamas. Ela estava doente? Não, não estava. Mas ela, com a tecnologia genômica, ou seja, com a análise do seu DNA, preveu que há uma chance de 10, de 9 para 10 de acontecer. Ou seja, de 10 possibilidades, 9 poderiam acontecer e uma não. Ela vai arriscar? Não. Então ela tomou uma ação preventiva. É uma ação dura? Sim. Mas com certeza a probabilidade de ter salvo a vida dela é alta. E isso
que a tecnologia vem trazer. O Brasil, que queremos uma rede de saúde pública onde hospitais, postos de saúde e comunidades estão integrados com tecnologia. Tecnologia só salva com política pública. Se você não tem política pública no seu gestor, que não te dê equidade, você não vai ter um desenvolvimento adequado e você vai ver lacunas, gaps, janelas de problemas dentro do seu território. E aqui nós encerramos a nossa aula. Eu quero te deixar uma atividade. Sim, uma atividade para você já enviar para o meu e-mail, tá? Um e-mail que estava no início da aula, você pode lá retornar para que você tenha acesso no início da aula a esse e-mail. Essa atividade é: trace para mim um histórico da telemedicina no Brasil. Fez? Manda para o meu e-mail. Esse histórico, fique tranquila, faça do jeito que você achar necessário. O importante é que você mostre para mim que pesquisou como a telemedicina no Brasil surgiu, como desenvolveu e como se está hoje em dia. Gostou? Eu também adorei estar com você. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!